sou cristão e pensareis na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e a rua de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se a triunfar multidão, Glória a Deus. e cantando aguarda a chegada dos que vence a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juncadas delírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo anunciarás o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirás esplendores que levam à morte. Se constante não volta atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. É glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que a cor tem aqui. Qual será desfrutar a riqueza que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além. Não almejo viver ao amigo nesta formosa Jerusalém. Não almejo viver ao amigo nesta formosa Jerusalém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os encantos, como diz o hino, as delícias deste mundo, os manjares gostosos, nada empatará essa noiva subir. Amém? A irmã atrás do irmão de amarelo, venha, cante para Jesus. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Boa noite, irmão. Amém. Fonte 208. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, a doce harmonia. Em Jesus, desfruta a paz de Deus. Em Jesus, a rocha inabalável. Em Jesus, o nome incomparável. Em Jesus.
Amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, nosso barco pode ir até nós não ver mais o cais, porque ali está o nosso mestre nos guiando. Amém? Amém. A irmã lá atrás, a esposa do irmão José Rodrigues, venha cantar para Jesus Cristo. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fique para esse lado aqui mesmo. Boa noite, irmão, em nome de Jesus. Amém. Oh, que Jesus maravilhoso é este nosso. É este nosso. Oh, que Jesus maravilhoso é este nosso. É este nosso. É este nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. Amém. Amém. Amém, amém, graças a Deus. E vocês estão no rumo certo. Irmão João sempre apoiando o trabalho, contribuindo à medida das possibilidades. Irmão Van não tem medida de distância, nem dificuldade, tem estado ao nosso lado. Irmão João do Pirimirim, cadê ele? Aqui, ó. Ah, tá lá de trás. Irmão João sempre fica escondido. Também está escondido. Ele é muito bonito, ele não fica muito exposto, não. Vou ficar escondidinho. Irmão João tem sido uma bênção na mão de Deus. Deus continue abençoando, viu, irmão João? E por que não falar no pastor Rubens, tem sido um instrumento usado por Deus, irmão Galdênio, né? Valdez. Tem sido uma bênção na mão de Deus. Sempre quando eu vou aqui na região, encontro o irmão Valdez nos cultos. Parece que ele gosta de culto. Não é verdade? Amém. Eu quero deixar 3 versículos. Eu quero deixar 3 versículos da Bíblia para vocês nessa noite. No capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu tenho deficiência de vista. O apóstolo Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permanecestes. Vocês vão permanecer, né? Amém. E pelo qual também sois salvos. Entendeu bem? Pelo qual também sois salvos, se o retiveres tal como eu vos tenho entregado. Se vocês se manterem naquela posição que nós temos ensinado, vocês vão ser salvos. Porque nós estamos ensinando o que diz a Bíblia. Mais embaixo, no verso 4, diz assim: e que foi, no verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, Paulo dizendo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui me faz lembrar das pregações do pastor Rubens. Não é o que a igreja diz, não é o que o fulano tal diz, não é o que o sacerdote tal diz, não é o que o teólogo fulano tal diz, mas é o que a Bíblia diz. Amém. Nós somos seguros no que a Bíblia diz. Amém. O nosso segredo é que nós começamos sempre, todo trabalho que nós começa de baixo para cima. Eu nem sei porque aqui no Pirimirim explodiu daquele jeito. Eu fico muito contente quando uma obra começa já grande. Parece que ela dá uma parada. Quando a obra começa já grande, ela tem
quase que uma parada cardíaca. É perigoso até ser extinto. Eu gosto quando começa mais um, aí vai bem. Mas quando vem 10, 40, costuma cair uma banda ou mais de uma banda logo no primeiro ensinamento que a gente dá. É verdade ou não é verdade? Verdade, caiu tudo. Cai, se não tiver cuidado, cai tudo. Então tem que ir devagar. Olha, o irmão João é pedreiro, ele sabe do que eu estou dizendo. Se ele vai levantar uma parede dessa aqui, ele não tem que ficar, bota o tijolo, bota outro, quando ele vem a outra carreira, cai tudinho. Perde o tijolo, perde a massa, perde a mão de obra, perde até a confiança de outra pessoa contratar para fazer outra parede. Primeiramente se bota as camponeiras, eu não sou pedreiro, mas sei que bota os cantos, e em seguida bota a linha, bota o tijolo na linha. Se ele não tiver alinhado, ele não vai segurar, ele cai, ficou torto, cai. Nós estamos botando vocês na linha da palavra, para não cair. Nosso objetivo é levar vocês para um fundamento apostólico. Não é fundamento do pastor Rubson, não é fundamento do pastor Moura, não é o fundamento do diácono Ronaldo, não é o fundamento do irmão João do Pirimirim. Não é nosso fundamento. É o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso está em Efésios capítulo 2, de versículo 19 e 20. Vós foste edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós somos edificados no fundamento. Irmão, não é qualquer fundamento que não se aguenta, não. Qualquer fundamento tem que ter base profética. A palavra de Deus pesa. Se você botar um peso em cima de um fundamento feito de isopor, o que acontece? O isopor não aguenta um peso nem de 10 tijolos, né, meu irmão? Afunda, quebra, amassa. Mas se botar uma carrada de tijolo em cima de um fundamento feito com concreto, cimento e areia, pedra e água, pode botar peso, o prédio vai à altura que quiser e nunca vai afundar, porque o fundamento garante. O fundamento aguenta peso. O fundamento que nós trouxemos para vocês aguenta o peso do mundo inteiro e ele não serve. Vocês podem crer nisso, viu? Nós não estamos aqui trazendo mais uma religião para vocês, não. Isso aqui não é uma religião. Aqui é segundo a Escritura. O apóstolo Paulo diz assim: primeiramente vos anunciei o que também recebi, de que Cristo morreu por nossos pecados. Aí ele diz aqui, segundo as Escrituras. Cristo morreu por nossos pecados, segundo o que diz as Escrituras. Amém? Amém. Aí entra outro fundamento aqui, outro assunto aqui sobre ressurreição de mortos, etc. Em que corpo? Vai falar dos 3 corpos, vocês vão ouvir tudo isso, 3 corpos. Eu creio que o pastor Rubens mais na frente vai ensinar para vocês sobre os 3 corpos: corpo celeste, corpo carnal primeiro, terrestre, depois corpo celeste, depois corpo glorificado. Amém. Nós somos 3 corpos, só que não se manifestam os 3 de uma vez. Um só entra em ação quando o outro sai de ação. Enquanto estiver nesse corpo terrestre, ninguém pode ver o corpo celeste em nós. Quando nós sair desse corpo terrestre, esse corpo vai para a terra vai comer, que ele é terrestre, mas o homem interior, como disse o Ronaldo, passa a morar no corpo celeste. Corpo celestial, que é aquele corpo que Jesus disse: eu vou preparar lugar para vós. Ele já foi, já preparou. Este lugar já está de lado de nós. Quando eu tumbar aqui e cair, minha alma sai deste corpo aqui, que a terra vai comer, e ela já vai entrar no outro, que já está paralelo desse aqui. Eu vou viver na outra casa. Amém. Só é a mesma coisa sair de uma casa e ir para outra. Verdade. Só muda de lugar, o crente não morre. Amém. Verdade. Não precisa vocês terem medo da morte, que a morte não é feita para crente, não. Amém. A morte é feita para incrédulo.
que a morte e o inferno seguem junto, que é o lago de fogo. O crente não tem nada a ver com isso aí. Que o crente, verdadeiramente crente, ele é redimido, ele sabe que ele é salvo, redimido pelo sangue de Jesus, tem segurança do que fala, tem certeza do que diz e anda na luz, como disse o irmão Ronaldo. Amém? Está vendo passo a passo cada dia. Isso aqui aparentemente não vale nada ao tanto, mas isso aqui é uma coisa tão perfeita que o culto sem isso aqui é incompleto. Vocês sabiam que o culto sem a oferta é incompleto? Amém. O culto sem a oferta nem seria de um centavo. Quando você sair de casa para ir no culto, leva nem que seja um centavo. Porque senão o seu culto para você foi incompleto. Porque é disso aí que nós administramos e construímos. Como diz o velho provérbio, você está vendo ali aquele edifício tão grande, meu irmão? Começou de um grão de areia. Tudo começa do nada. Amém. Então Paulo diz: se retiveres da forma que eu vos ensinei, pelo qual sois salvos, se permanecer em vós o Evangelho do jeito que eu vos ensinei. Se não é que aprendeste em vão. Agora uma pergunta aqui: o Evangelho ensinado por alguém que manda batizar no título de Pai, Filho e Espírito Santo, está do jeito que Paulo ensinou, irmão? Não. Paulo não tem responsabilidade nenhuma por um Evangelho deste. Ele não tem responsabilidade porque ele não mandou ninguém batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem inventou isso foi a Igreja Católica. Permitam-me dizer, eu não estou criticando, mas foi o sistema católico quem criou esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 325 anos depois da morte do último apóstolo, eles inventaram isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus dividido em 3 pessoas. Paulo nunca disse isso. Paulo fez foi pegar os que eram batizados errado no seu dia e batizou tudo de novo. Você vê isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso de 1 a 6. Paulo pegou os discípulos de Apolo, que tinham sido batizados errado, estava batizado errado, como eu tenho feito. Pego vocês que foram batizados errado no batismo católico. Você diz: mas foi a Assembleia de Deus que me batizou, mas batizou usando o sistema católico. Verdade. E a coisa não é a pessoa, é o ensinamento que vem. O profeta dessa era diz que o ensinamento errado, olha, vocês botam isso no seu coração. O ensinamento errado manda mais alma para o inferno do que todos os bares da cidade. O profeta que diz isso. Um ensinamento errado. Por isso, Deus me livre, Deus me guarde, Deus me dê coragem para sempre falar um ensinamento que é verdadeiro. Ou eu digo que é verdadeiro, ou eu não digo nada. Amém? Olha, vocês permanecem nesse fundamento dos apóstolos. Eu podia aprofundar nesse assunto aqui, é muito grande, mas temos uma grande mensagem para o Congregado de São Vencedor. E o pastor Rubens daqui a pouquinho está pregando uma grande mensagem para nós. Só quero dizer para vocês que estou feliz com vocês. Se eu partir na frente de vocês, se eu partir amanhã ou depois, ou ainda mesmo hoje, que está sujeito a qualquer hora, eu vou levar no meu coração, na minha alma, um prazer que em Augusto Correia ficou uma semente plantada dentro do fundamento dos apóstolos, que há de continuar assim. Parabéns para quem deu início, parabéns para quem continuou, parabéns para quem continuará, mas acima de tudo, parabéns para Cristo que revelou essas coisas para nós. Amém? Deus abençoe. Ezequiel capítulo 9, e preste bem atenção o que diz. Ezequiel 9. Tem uma Bíblia que tem uma linguagem um pouco diferente aqui, mas é a mesma coisa, mesmo sinônimo. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estavam um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrever à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim. Então havia
estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente e a cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Começam pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Amém. Então é mais uma escritura que eu quero ler, que está em Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, verso 3. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós cremos que Tua palavra precisa ser pregada. E sabemos que as religiões não estão mais pregando, estão pregando apenas o financeiro, mas a palavra da salvação tem sido deixada de lado. E nós pedimos que o Senhor abençoe agora, porque estamos procurando fazer certo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Sentados. Vamos prestar atenção na mensagem. E hoje em dia as pregações que você ouve só é cura divina e finanças. Eu creio na cura divina e até combato o próprio da mensagem que não crê nela, mas também sou contra pregar só a cura divina e não pregar salvação ao povo. Amém? Outra coisa, a finança. Eu creio que Deus pode abençoar seus filhos e até fazê-los se tornar ricos, tanto naturalmente como espiritualmente, mas não creio que devemos pregar somente isso, mas pregar a salvação. Então, a verdade é essa. Nós sabemos que tem muitos bons pregadores, nada contra. Valdemiro Santiago, que está fazendo um trabalho que ninguém faz, né? Deus deu a ele um dom muito bom, especial, o dom de cura divina. Mas as pessoas que são curadas não pensam que vão ser salvos porque são curados. Como estava vendo, ele disse: um homem que morava debaixo do viaduto, e depois que entrou para a igreja diante do missionário Valdomiro, estava com Vectra e tinha fechado um negócio de não sei quantos milhões de reais. Isso é bom, mas a coisa é o seguinte: e a nossa salvação, hein? Quem vai pregar a nossa salvação? Esta mensagem que vocês estão ouvindo é da salvação. E eu creio que Deus usa homens de diversas formas. Nós encontramos Paulo explicando a questão dos dons, da diversidade dos dons. Ele diz: a uns foi dado o dom da palavra, ao outro foi dado o dom da cura, ao outro foi dado o dom das línguas e da interpretação, e assim por diante. E diz que nem todos nem quer dizer que tem o dom da cura pode ter o dom da palavra, mas cada um Deus deu a sua porção. Tem às vezes muita gente arrogante que acha que é o único homem. Isso eu não concordo, eu não sou individualista. Eu creio que não é que há muitos homens, não é que há um só homem, mas creio que há diversos homens. Eu creio que há homens com ferramentas diferentes. Não é o homem que é grande, mas a ferramenta que ele está usando que eu creio que é grande. Amém? Por exemplo, se ele te deu uma gilete, corte o que você quiser cortar. O que você puder cortar com a gilete, corte com a gilete. Você não pode cortar uma árvore dessa grossura com a gilete, né?
Mas se Deus te deu uma gilete para cortar, corte aquilo que uma gilete corta. Amém? Aí se Deus te deu um canivete, então é claro, se você tem um canivete, você vai cortar mais coisas do que aquele que tem uma gilete. Mas corte o que o canivete dê para cortar. Se Deus lhe deu um facão, aqui no Pará nós chamamos terçado, né? Mas lá para fora, como essa mensagem vai para fora, eles chamam de facão. Se Deus te deu um facão, corte aquilo que você puder cortar com um facão. E tem homens que Deus deu até uma motosserra. E quer dizer, quem tem uma motosserra corta mais coisas. Verdade. Mas não é o homem que é grande, é a ferramenta dele que corta mais. Verdade. É o dom que Deus deu a ele, não é ele. Mas infelizmente, a gente não entende disso, começa a achar que ele é grande. Amém? Então, nós respeitamos o ministério de cada um, mas tem coisas que nós cortamos que o que tem um motosserra não pode cortar. Verdade. O que tem um motosserra não pode cortar coisas que a gilete pode. Verdade. A gilete, ela pode, por exemplo, se você vai pegar uma fotografia e quiser cortar todos os contornos bem cortadinhos, você corta com a gilete. Com motosserra você não corta. Verdade. Então quer dizer que o que tem a gilete também é importante. Amém? Então é isso que precisa entender, né? A diversidade de dons, essa é a verdade. Eu quero ver o que tem o motosserra fazer o que tem a gilete faz, para cortar todos os contornos. O que tem o motosserra não pode fazer o que tem uma tesoura. Aquele que tem uma tesoura pode cortar bem cortadinho o que ele quiser, tudo. Mas o que tem a tesoura não pode derrubar uma árvore desse tamanho, mas o que tem a motosserra pode. A verdade é que um precisa do outro, né? Não é o homem que é grande, mas a diferença está na ferramenta que ele usa. Agora, veja bem, nós lemos duas escrituras e tem duas coisas que eu quero falar para explicar para vocês nesta noite. A primeira é que eu quero falar concernente ao nome do irmão Brana, que nós cremos que o irmão Brana é o profeta de Deus para esta época. E a questão é, o nome dele não está na Bíblia. Então, as pessoas pensam que elas vão, tipo assim, elas pensam, vou desmascarar eles, né? Porque o nome de Brana não está na Bíblia. Mas nós vamos pegar aqui um exemplo dos outros profetas. A Bíblia, quando João Batista veio, amém? Ele chegou em um tempo que a Bíblia, o Novo Testamento não existia. Não sei se você vai entender isso, mas a Bíblia é dividida em dois testamentos: Novo Testamento e Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito de Jesus para cá, por volta de 50 anos depois que Jesus partiu, ou 25, creio que 25 anos depois, os apóstolos começaram a escrever o Novo Testamento. Verdade. Mateus escreveu o livro de Mateus, João escreveu o livro de João, Marcos escreveu o livro de Marcos, e aí Tiago escreveu as epístolas dele, e veio até por volta do ano 90 que João, do Apocalipse, escreveu o livro de Apocalipse e encerrou a Bíblia. Aí formou o Novo Testamento, mas quando João apareceu pregando, não tinha o Novo Testamento. Você entendeu? Quando João Batista começou, não tinha. A Bíblia naquele tempo era só até Malaquias, o último livro da Bíblia, o Velho Testamento. Só isso. Não tinha livro de Mateus, não tinha o livro de Marcos, não tinha o livro de João. Não tinha nenhum desses livros do Novo Testamento. Todo mundo sabe disso. Esses livros começaram por volta de 50 anos depois de Cristo. Depois que Cristo já tinha subido aos céus, que os apóstolos tinham ido ao Pentecoste, que eles começaram a pregar, aí foi que eles começaram a escrever tudo que Jesus tinha falado. Aí foi quando eles falaram em João Batista, houve um chamado João, se você for ler. Então, quando João Batista estava lá dentro do Jordão, se alguém perguntasse para ele, João Batista, tu disse que é o profeta, né? Agora me diga uma coisa, onde é que está teu nome na Bíblia? Ele também não podia provar, porque não estava naquele tempo. Está agora. Depois que ele partiu, depois que ele morreu, aí os apóstolos escreveram o Novo Testamento e colocaram, houve um que seu nome era João. Mas antes, quando ele estava na terra, ele não podia provar também. Diz assim, João Batista, cadê teu nome na Bíblia? Aí não tinha. Aí eu quero ler uma escritura só para mostrar para vocês
em São João, capítulo 1, versículo 19. Eles fizeram uma pergunta para ele, para João Batista. Disse assim: esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes levitas para lhes perguntarem quem era ele. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Ele disse. Perguntaram-lhe então: quem é você, Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Perguntaram. Ele disse: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram. Quem diz você acerca de si próprio? Olha o que ele respondeu. Ele disse: João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Amém. Amém. Porque não tinha como ele dizer: olha, o meu nome está lá em Jeremias, está lá em Isaías. Não estava. Mas aí ele vai e cita Isaías 40, verso 3, onde a Bíblia diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele disse: eu sou aquela voz que clama no deserto. Amém? Amém. Creio que a gente pode desligar, irmão. Amém? Que tá ruim esse problema aqui. Ele não disse assim, não tinha como ele provar que o nome dele estava lá, porque não estava. Se Mateus, se Marcos, se João já tivesse escrito o livro, ficava fácil para ele dizer: olha, leia lá em Marcos que ele vai falar em mim, leia lá em São João, capítulo 1, que ele fala em mim. Mas não tinha Marcos, nem ainda tinha sido chamado, porque Marcos foi chamado 30 anos depois por Jesus, quando Jesus estava pregando o evangelho. Foi que ele chamou. Nesse tempo aqui, Mateus, Marcos, até desviado era, né? Mas não estava lá, o nome de João Batista não estava lá, porque só tinha até só o Velho Testamento escrito. Mas o que está lá em Isaías, alguém podia dizer: mas João, tu no teu nome não está lá em Isaías 40, verso 3, está dizendo assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Ele ia responder: pois aquele sou eu. É só isso que diz. Amém? Vou pegar outro exemplo aqui. Em Malaquias 3, ali também está escrito assim: que o anjo do Senhor vinha diante de Jesus para preparar o caminho. Não é verdade? Malaquias capítulo 3. Depois Jesus foi e disse: este, falando de João Batista, é aquele que está escrito que diante de ti enviarei o meu anjo diante da tua face. Quer dizer, Jesus estava dizendo que João Batista é aquele de Malaquias 3, mas em Malaquias 3 não fala nome nenhum de João. Fala assim: eis que envio o meu anjo diante da tua face. É isso que diz lá. Então não tinha. Então é uma revelação que as pessoas têm que entender. O irmão Brana, não adianta procurar o nome do irmão Brana na Bíblia, você não vai achar. Você vai achar em Malaquias 4, verso 5, que diz: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É isso que você vai encontrar. Amém? Então essas coisas são para eleitos e não para incrédulos. Você nunca vai conseguir colocar isso na cabeça de um que não é eleito. Paulo fala da eleição, da predestinação em Efésios capítulo 1, e diz que só os eleitos vão compreender a palavra de Deus. Amém? Amém. Então essa é a coisa. Você é predestinado, você é eleito e sabe disso. Da mesma forma que o nome de João Batista não está na Bíblia, mas ele disse: eu sou aquela voz que clama no deserto. Brana não está na Bíblia, mas eu te digo, ele é aquela voz de Malaquias 4, verso 5. Eis que vos envia o profeta Elias. Amém. Ele é aquela voz de Apocalipse 10, verso 7. Amém? Amém. Que diz: eis que vos envia, que diz, mas no dia da voz do sétimo anjo será revelado o mistério de Deus, conforme foi anunciado aos seus servos, os profetas. Amém. Ele é aquela voz, no dia da voz do sétimo anjo. Eles não creem nisso, e eu lhe pergunto: quem é aquela voz de Apocalipse 10, verso 7? Diz: mas no dia da voz do sétimo anjo. Eles não estão esperando esse anjo, porque a Bíblia diz que vem um anjo ali. Amém? Amém. Aí não creem que é Brana, mas tem que saber que ali vem alguém. Aí complica. Agora não é como também estão fazendo aí já os hereges, né?
que já estão vendo outro em Apocalipse 10, 8 a 11. Aí não, ali não é outro homem, ali é uma esposa. Viu o irmão dizer assim: ele está em Apocalipse 10, 8 a 11. Não é ele que está lá, quem está lá é ela, amém? A noiva de Jesus Cristo. Então você tem que ter cuidado, porque há um lado e há outro, há dois extremos. Não é nem por aquele lado nem por aquele, é pelo centro. Não é 8 e nem 80. Mas o cristão conhece a vereda. A vereda do justo é como romper da aurora, que vai clareando dia após dia até se tornar a luz completa. Amém. Você cada dia vai claro. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, para vocês verem, Isaías 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aí em São João capítulo 1, verso 19. Tu és o Elias, tu é profeta? João Batista diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Não tinha como ele provar que o nome dele está na Bíblia, porque o Novo Testamento não existia, não estava escrito ainda. Mas ele estava lá em Isaías 40, verso 3. Amém? Amém. A voz do que clama no deserto. Então esta é a questão para os irmãos ficarem bem instruídos. Se perguntar onde é que está o nome de Brana na Bíblia, aí você fala a mesma coisa. E onde é que está o nome de João Batista no Velho Testamento? Ah, não, está lá no Novo. Não, mas no Novo Testamento está, depois que ele morreu, escreveram, os apóstolos escreveram, colocaram lá. Mas quando ele estava na terra, o nome dele não estava na Bíblia, porque só existiu o Velho Testamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui. Eu li Ezequiel capítulo 9, que diz: então ouvi clamar em alta voz, tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com ele estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrever à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. O profeta dessa era diz que bronze significa julgamento. Amém? Significa juízo. Os homens vieram e se colocaram ao lado do altar de bronze. Era a hora do julgamento. Deus mandou um homem vestido de linho com um tinteiro na cintura marcar a testa daqueles que suspiram e gemem contra o erro do dia, contra a iniquidade. E o que é iniquidade? Iniquidade é aquilo que você sabe que está errado e você pratica a si mesmo. Irrita mais a Deus quando você sabe que uma coisa não se pode fazer e você faz, do que quando você faz e não sabia. Você é inocente. Quando você faz sabendo que aquilo está errado, aquele é o pior pecado. É o pecado da iniquidade. Amém? Então existem muitos crentes praticando iniquidade, porque lê a Bíblia, sabe que os apóstolos só batizavam em nome de Jesus Cristo, e eles continuam teimando e ainda combatendo os que pregam o batismo em nome de Jesus. Eles sabem que a Santíssima Trindade é uma mentira. Eu já vi teólogos dizer isso. Eles dizem realmente a Trindade não é bíblica. Trindade, ela foi criada. Se você ir na internet procurar o vídeo do Felipe Aquino, teólogo católico, ele vai dizer, ele diz: a Trindade foi criada por a nossa igreja. Ele diz, no ano 325 foi feito o concílio e nós criamos a Trindade, e ela é o centro da doutrina católica. Felipe Aquino, na Canção Nova, vai dizer isso. Está lá na internet, vou baixar isso para vocês verem depois, que ele mesmo conclui dizendo isso. E os crentes tomam isso e comem essa doutrina, que vai fazer mal para a sua alma. É politeísmo, paganismo. O irmão Branham diz assim: se você fosse tomar uma sopa e soubesse que a sopa
caiu uma aranha dentro, você tomaria a sopa? Você não tomaria. Pois da mesma forma, é quando você sabe que uma doutrina está errada e você deixa o pregador fazer você engolir aquilo para sua alma. A palavra de Deus é alimento. Nem só de pão vive o homem, diz Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você come o que a palavra diz, espiritualmente, que não vai para a alma, é alimento sua alma, te dá vida. Quando você come algo que o homem inventou, que o homem criou, aquilo vai matar sua alma. É doutrina de demônio. 1 Timóteo capítulo 4 diz isso, que virá nos últimos dias homens com a mente cauterizada, ensinando mentira de perdição, doutrina de demônio, proibindo coisas furtis, coisas que não têm sentido, e relaxando em outras que devia cumprir. Isso é a verdade. E aí vem essas coisas. Os homens, o que é bom não aprende, mas o que não presta as pessoas aprendem rápido. Quantos anos o nosso irmão reverendo pastor Osmar pregou que o Cordeiro saiu do trono, pregou todas essas coisas maravilhosas que nós conhecemos. Tinha gente que não dava atenção. No dia que ele pregou a mentira de Apocalipse, de um homem em Apocalipse 1, verso 8 a 11, que isso é mentira. Quando ele pregou isso, tinha uma irmã aqui em Bragança que estava na rodada de cerveja. Ela bebia cerveja. E ela estava bebendo cerveja na curtição com os amigos. Alguém chegou no ouvido dela e disse: olha, o pastor Russa pregou agorinha contra o pastor Osmar nessa doutrina, que a doutrina de um só homem está errada. Ela se levantou da mesa de cerveja e se levantou contra mim, está até hoje me combatendo. Estava bebendo cerveja. E ela ainda não se igreja. Porque a questão é, o que está certo as pessoas rejeitam. Enquanto ele estava pregando a verdade, que o Cordeiro saiu do trono, que todos os mistérios foram revelados, ela não dava atenção, estava bebendo cerveja. Mas no dia que ele pregou a mentira, dizendo que Apocalipse 1, verso 8 a 11, tem outro homem, ela levantou da cerveja e foi combater os que são contra isso, porque isso é mentira. Então o que é bom não aprende. Por que não aprende o que é bom? Não aprende não. Só aprende o que não presta. Está no ser humano isto. Amém? Amém. Você vê, isso sempre foi dessa forma. Você pode pegar as coisas que você assiste na televisão. Se passar alguma coisa boa ali, ninguém pratica. Mas se passar uma coisa errada, todo mundo pratica. Esta é a verdade do cristão. Mas aqui tem muita gente que diz assim: você tem que parar, calar sua boca, deixa de lado. Mas a Bíblia diz que esses 6 homens com arma destruidora, em Ezequiel capítulo 9, primeiro saiu na frente marcando com tinteiro aqueles que suspiram e gemem contra a patifaria do dia. Verdade. Contra a mentira, contra o erro. E se eu não estiver combatendo a mentira, eu não posso concordar. Você não pode concordar. Olha, irmão, se você ficar concordando com essa história que Deus só quer o coração, concordando que pode ter pastora pregando no púlpito, quando a Bíblia diz que a mulher não pode pregar, concordando com essas heresias, com essas mentiras que estão surgindo, se você ficar concordando, o anjo com o tinteiro de lado não vai marcar você. Verdade. E se ele não marcar você, os 6 anjos, os 6 homens que vêm atrás com arma destruidora, vai matar todo aquele que não está marcado. Verdade. O anjo sai na frente primeiro, marcando aqueles que estão em agonia, que estão gemendo contra o erro. E minha alma dentro de mim, como a Bíblia diz que Ló é um homem justo, e ele afligia sua alma todo dia contra o erro de Sodoma. Ele não concordava com aquilo, não. Ele estava lá, morava lá, mas não concordava. E por ele não concordar, Deus enviou fogo do céu para destruir a cidade, mas para ele deu uma chance. Mandou 2 anjos lá tirar ele de Sodoma e disse: vai cair fogo, vai consumir a cidade, mas a ti e tua família eu tiro. A mulher dele olhou para trás, as filhas, e eles se salvaram. E ele diz, a Bíblia diz que ele afligia a sua alma justa, que não concordava com aquilo. Nós estamos nesse mundo, mas nós afligimos nossa alma, porque nossa alma é justa.
Amém. Aqui fora, nosso erro, nós somos homens carnais e nós podemos ter nossos erros de fora, mas dentro, algo dentro de nós, a nossa alma clama por justiça, clama pela verdade. Amém. E nós não podemos concordar com a mentira. Verdade. Nós não podemos concordar com a mentira da Trindade que foi criada por Constantino. Nós não podemos concordar com a mentira que Deus só quer o coração. Isso é mentira. Nós não podemos concordar com a mentira que o sétimo anjo, que o Umbanda vai ressuscitar isoladamente. Isso é mentira. Nós não podemos concordar com a mentira que tem mais um homem em Apocalipse 10, verso 8 a 11, quando aquilo fala de uma noiva que é um corpo. Nossa alma suspira e geme contra essas mentiras. E se não suspirar e não gemer, o anjo não vai te marcar. O anjo vai passar e vai marcar aqueles que suspiram e gemem contra aquele erro. Ali em Jerusalém tinha pessoas que não concordavam. A Bíblia diz, se você vê no capítulo anterior, no capítulo 8, o anjo pega Ezequiel e leva ele mostrando o tanto de coisa errada que Israel estava praticando, a ponto de levar a certo lugar em que viu as mulheres chorando a Tamuz. Tamuz era um deus, uma estátua de cimento que eles adoravam. E aquilo era israelita. Amém? Israelitas que conheciam a palavra de Deus. Israelitas que conheciam a palavra de Deus estavam fazendo isso. Eles não eram um povo pagão, eles eram judeus, israelitas, estavam adorando Tamuz. Nós não somos denominacional, irmãos. Nós não adoramos três deuses distintos. Mas no nosso meio tem gente adorando Tamuz. Verdade. E você não pode concordar com isso. Se você concordar, o anjo não vai te marcar. Verdade. Se ele não te marcar, os homens com as armas destruidoras vai matar os que não estão marcados. Dentro de nós, a nossa alma tem que suspirar e gemer. Vocês têm que parar com isso, ficar calado. Ficar calado tem que ter uma voz clamando, tem que ter uma alma. Tem que ter uma alma que suspira e geme contra o erro. Aleluia. Tem que afligir nossa alma justa. Verdade. Eu não vou concordar. Amém. Enquanto eu tiver voz na garganta, enquanto eu tiver força no peito, minha voz ecoará. Sou contra a Santíssima Trindade. Sou contra o nudismo dentro da igreja. Sou contra o batismo em nome de títulos. Sou contra mais um homem depois do irmão Brana. Sou contra dizer que Apocalipse 10, 8 a 11 tem um homem, que eu sou contra que aquilo não é um homem, aquilo é um corpo, é uma noiva. Sou contra. Podem me achar ruim quem quiser, mas sou contra e vou morrer contra. Amém. Se um dia eu morrer, quero que alguém escreva no meu caixão, ele era contra. Amém? Amém. Contra, sou contra, no nome de Jesus. Amém. E você é contra ou a favor da iniquidade do dia? Ei, glória. Você é contra? As perguntas para si mesmo, moças, rapazes, idosos. Será que você está contra ou a favor dessas coisas que estão acontecendo no mundo? Contra. Você tem que perguntar para você mesmo, meu Deus, será que eu não estou concordando? Às vezes a gente está concordando e nem percebe que está. É verdade? Quando a gente menos espera, a gente está envolvido, concordando com a coisa. A gente encontra o próprio Policarpo, que era um homem de Deus. Irmão Brana disse que no final da vida dele, ele chegou a um ponto de se envolver com o nicolaísmo ainda. Com 90 anos. E nós estamos vivendo numa hora que nós temos uma pressão psicológica muito grande. Principalmente o homem quando chega à idade de 80 para 90 anos, como nós temos o irmão Billy Graham, que tanto pregou contra o erro, quanto tantas vezes pregou que só Jesus era o caminho. E agora, o jornal da CNN fez uma amizade com o ex-presidente George Bush.
George Bush vai comer na casa dele, ele vai comer na casa de George Bush. Billy Graham, antigo ministro de Deus, está com 90 anos, todo mundo respeita, mas fizeram do velhinho o que quiseram. Perguntaram para ele: você crê que só Jesus é o caminho para o céu? Você acha que o budista pode se salvar como budista? Você acha que o católico se salva como católico? Ele disse: eu creio que há outros caminhos. Coitado, com 90 anos. Que a pressão psicológica, eu peço a Deus que Deus não impute isso, que Deus entenda a idade do homem. Porque quando era jovem, você busca na internet vídeo do homem quando tinha 40, 50 anos, quando tinha seus 30 e poucos anos, batia no púlpito dizendo: há um só caminho, que é Jesus. Dizer aos religiosos, budistas, macumbeiros, seja que for: volte, só tem um caminho, que é Jesus. Deixe tudo isso, venha para Jesus. Hoje já não pode dizer isso por causa da idade. Estamos indo para esse caminho, todos nós. E da pressão psicológica, como o Branham disse, vai chegar uma hora que será uma pressão tão grande que muitos vão ceder. Verdade. Aquela pressão. E é preciso colocar a mente no lugar, se concentrar, se lembrar do que a Bíblia diz, se lembrar do que a palavra de Deus diz, e dizer: eu sou contra. Amém. Há muito tempo nós tínhamos um livro intitulado Vituperado por Amor a Cristo, de um homem que eu esqueço o nome, era um cristão, que foi pregar o evangelho na Rússia comunista. E a Rússia pegasse alguém pregando o evangelho, metia na cadeia ou matava. E diz que quando eles pegavam alguém pregando o evangelho, levavam para um certo lugar, amarrava, e chegava uma pessoa e ficava falando no ouvido dele: não existe Deus, não existe Deus, falando várias vezes na cabeça dele. E quando aquela pessoa cansava, saía e vinha outro, ficava a noite todinha dizendo: não existe Deus, não existe, não existe. Quando o dia amanhecia, soltava a pessoa e perguntava para ele: você crê que existe Deus? Ele dizia: não. Fazia lavagem cerebral, de tanto falar a noite toda, a semana toda. Aquela lavagem cerebral, o cérebro grava aquilo. Não é que a pessoa quer, coitado, infelizmente é que o cérebro capta, e a pessoa fazia lavagem cerebral e soltava, pronto. O mundo está fazendo lavagem cerebral na cabeça dos cristãos de hoje. Verdade. Aos poucos os cristãos estão começando a crer igual o mundo. Não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Mas no tempo de Daniel Berg não era assim. É preciso segurar a velha mensagem. É preciso voltar ao tempo e lembrar onde eu estava. Se agarrar naquele morão da mensagem, se atracar com aquilo e não arredar mais, ainda que alguém te diga o que disser, eu não solto daqui, vou continuar crendo como os antigos. Amém. Nesse mundo de psicologia de mentira. Até 3 anos atrás não tinha outro mensageiro depois do Monte Grande, irmão. Verdade. Não tinha. E agora inventaram essa questão do oitavo. Mas você precisa se agarrar com a velha mensagem, com a velha pregação de Branham, com a velha pregação de Daniel Berg e Gunnar Zwingli. Cada um homem desse foi usado para coisa, eles foram usados naquele tempo. Se aquilo não era verdade, irmão, o que mais é a verdade? Se o que eles pregaram na época dele não era verdade, aquele povo que morreu crendo na mensagem dele foram para o inferno. Mas se aquilo era verdade, então vamos voltar para aquilo. Amém. Amém. Amém? Porque os anjos estão matando com as armas destruidoras, destruindo, acabando. E é morte espiritual. Estamos vivendo num tempo em que o cavalo amarelo está cavalgando, e o Monbrand diz: cavalo amarelo significa morte. Verdade. E a gente fica pensando o que está acontecendo com o mundo. É o amor que se esfriou. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E Deus chega a dizer assim: ó, se não fosse abreviado aqueles tempos, não se salvaria nenhuma carne. De
coisa vai indo de mal a pior. Se existir mais 20, 30 anos daqui para frente, como não será que estará os evangélicos? Como não estarão os crentes da mensagem? Eles vão estar aí com mais um 13º mensageiro. Quando a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus, 7 olhos do Cordeiro, 7 cabeças de ouro, 7 eras, é o número da perfeição. Até o nome do mensageiro vem com 7 letras. Tudo é 7. 7 chifres. Tudo é 7 chifres. Esse é um mundo de insanidade, de problemas mentais. E o Obrano profetizou disso. Disse que os homens iam ficar loucos. E ficaram. Hoje, pregar um culto como esse aqui é loucura. Pular lá na festa a noite toda tá certo. Hoje, o assaltante mata o pai de família. Lá a família enterra, não aparece ninguém. Se alguém matar um assaltante, lá no velório está polícia, direitos humanos, advogado, tudo tomando cafezinho, chorando, ajudando a chorar ao redor do bandido. Mas você, se morrer, ninguém está nem aí para você, ninguém está aí para mim. Estamos no fim, estamos numa época apocalíptica. A questão é que você não se assusta, porque você foi entrando aos poucos, ao passar dos anos nós vamos se acostumando. Mas se nós voltássemos no tempo, há 100 anos atrás, nós ia ver a diferença que tem tido de 100 anos para cá. Coisas terríveis. Há 100 anos atrás, se você visse uma mulher como anda hoje vestida, andando na rua, as pessoas pulavam nela, amarravam, dizendo que estava doida. Hoje elas andam na rua, ninguém liga, acostumaram. Tudo nua, tudo devassa. E aos poucos as pessoas foram acostumando como uma lavagem cerebral, que hoje dentro da igreja elas vêm cantar de brinco, de calça, coto, de batom, e os irmãos, aleluia, ela é cheia do Espírito Santo. Deus só quer o coração. Mas você pega, se Deus só quer o coração, uma moça que dá o coração para o namorado, o que acontece depois se ela der o coração para ele? Ele fica só com o coração dela? Ela diz, eu dei meu coração para ele. Não, você não deu só o coração. Se a moça der o coração para o rapaz, ele leva o corpo todo. Verdade. É ou não é verdade? Verdade. Se ela der o coração, ele leva o corpo todo. E Deus, se você der o coração para Deus, Ele leva o corpo todo também. Verdade. Se você tiver dado seu coração para Deus, todo o seu corpo vai servir. Verdade. Ele quer corpo, alma e espírito, é isso que a Bíblia diz. Eu dei só o coração, o corpo não. O corpo eu vou vestir do jeito que eu quero. Não, se você der o coração, você vai dar o corpo todo. Porque é a mesma coisa da mulher que dá o coração para o homem. O corpo todo ele leva. Verdade. Não, eu dei o coração para ele e tu veio sem coração, como é que é isso? Lá no céu vai ter um monte de coração adorando a Deus, só coração pulando no chão. E os corpos tudo lá na terra sem coração, com buraco no peito. Não, nos céus vai ter pessoas, a Bíblia diz que é esse corpo aí que vai ser transformado e vai subir. Não é o coração que vai subir, mas este corpo. Paulo diz, nós que estamos vivos não precederemos os que dormem, mas seremos transformados, o corpo vai ser transformado. Então como é que esse corpo pintado, desse short coto, vai ser transformado? Como? Mas eu lhe digo, transformado ele não vai ser, mas queimado vai ser. Verdade. A Bíblia diz que não vai ficar nem raiz nem ramo. Aí você diz, Rubson, para de estar falando. Se eu parar, quem vai falar? Aí eu paro, eu concordo, deixa eu voltar. Deixa aí mais um homem depois do Mombrana. Deixa aí que Deus só quer o coração. Tá tudo bem. Quem vai falar
Não vai ter ninguém não para falar, não tem ninguém com sua alma afligida, não tem ninguém suspirando e gemendo contra esses erros. Então os anjos vêm e há de matar. Amém? Oh, irmãos, que situação difícil que nós nos encontramos. Mas vamos concentrar nossa mente numa coisa: aquilo que foi ensinado desde o princípio. O versículo que eu mais citei nesta região aqui, todo mundo sabe qual foi. Desde quando vocês me viram pregar a primeira vez, eu sempre disse: examinai as Escrituras. Amém. Amém? Porque são elas que de Jesus testificam. Então pronto. Vocês têm Bíblia em suas casas. E ainda que eu me cale, ainda que não haja mais minha voz pregando, mas lembre-se de uma coisa: vocês têm Bíblia. Leia o que ela diz. Se ela disser lá que Deus só quer o coração, então fique só com o coração. Mas se ela disser que Deus quer corpo, alma e espírito, fique com corpo, alma e espírito. Se ela disser que tem 3 deuses no céu, creia que tem 3 deuses. Mas se ela disser que tem um só Deus, que é uma só fé, que é um só batismo, então creia que é um só Deus, uma só fé e um só batismo. Se ela disser que só tem 7 mensageiros, que só tem 7 olhos no cordeiro, que só tem 7 chifres, então é só 7 mensageiros mesmo. Fique com o que ela diz. Amém. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo é que eu digo isso. Mas o altar que eles se encostaram ali, a Bíblia diz, puseram-se junto ao altar de bronze. E você vê em Apocalipse capítulo 1, Jesus aparece para João com os pés como latão reluzente, e nessa tradução diz que ele apareceu com os pés semelhantes ao bronze. Em juízo. E quando Elias parou o céu para chover, para não chover mais, era juízo por 3 anos, não chovia mais na terra. O irmão Branco diz: o céu ficou igual bronze, juízo. E nós estamos num tempo em que tudo virou bronze, tempo de juízo. O juízo está caindo sobre a terra. Na mensagem Alimento Espiritual, em seu devido tempo, o profeta William Branham diz: qualquer homem em sua mente normal sabe que estamos vivendo na hora do juízo. Verdade. Parágrafo 120, eu creio. Se você estiver com sua mente normal, você vai ver, estamos vivendo na hora do juízo. Todas essas coisas que estão acontecendo. Agora a Coca-Cola que você toma, você não pode mais confiar. Vem uma outra empresa que tem inveja da Coca-Cola e pegou a Coca-Cola e jogou veneno de rato dentro. As pessoas beberam, morreram, adoeceram. Aí chegar um tempo que você não vai mais poder comer carne enlatada, vai vir envenenado. Lá nos colégios as crianças vão comer a merenda escolar, acham um pedaço de flangue dentro da comida, caco de vidro. São os demônios de Apocalipse querendo matar as pessoas de qualquer forma, sem aquelas crianças terem feito mal a ninguém, simplesmente por maldade. Chegar um tempo que você vai ter que se alimentar de coisas que estão lacradas como coco, fechada por Deus. Porque comida enlatada não adianta, porque eles botam dentro e fecham de novo, você nem percebe. Até para comer vai ficar difícil. Você tem que tomar coco que é fechado por Deus e ninguém abriu. Vai ter que comer ovo, porque ele vem fechado, você pega ali e frita na hora. A coisa está ficando cada vez mais feia. A coisa está complicando cada vez mais. Nas escolas, os filhos não podem mais estudar. O pai não pode ficar mais em casa ou no trabalho com a mente tranquila. Está preocupado com o filho. De repente entra um louco lá e faz uma loucura. Tem uma coisa em Brasília, de uma escola em que estavam entrando e fazendo essas coisas. O prefeito colocou 2 policiais na porta da escola. 15 dias depois, os pais dos alunos e as mães começaram: não fica bem esse policial aí com arma, nossos filhos vendo arma. Tiraram os policiais, os bandidos entraram de novo. Até o povo está demente.
Os policiais estão lá com arma para proteger, não é para matar seus filhos, não. Mas até o povo pede o que é ruim, aquilo vem. O povo mesmo quer a maldade. Esta é a verdade. E aí vem os falsos mestres, os falsos profetas, enchendo a cabeça das pessoas de mentira, dizendo, cuidado com o falso, na verdade ele que é o falso. E você precisa ter uma mentalidade divina para compreender a hora em que você está vivendo, saber discernir onde está a verdade. E você só pode discernir onde está a verdade pela Bíblia. Não adianta se não for pela Bíblia. Você não vai discernir a verdade. Precisa ter a luz. É preciso que você nesta hora seja sábio espiritualmente. Não sábio naturalmente, mas espiritualmente você vai discernir quando o homem está falando a verdade ou não. Você vai ter que ter isso. O profeta desta era disse, a última coisa que vai acontecer com a noiva antes do rapto é ela saber discernir as coisas. Vem um homem com a mensagem, é um trovão, prega com a beleza, mas você vai perceber que tem algo errado, está fora da palavra. E às vezes vem outro que é do mesmo jeito, é parecido. E às vezes você pensa que ele é o falso e ele é o verdadeiro. Corre risco de você excluir o verdadeiro pensando que é falso. Você tem que ter sabedoria, senão você perde. Verdade. De repente você abraça o falso e exclui o verdadeiro, mas você fez aquilo com medo. Você pensava e não era, porque as coisas é parecida. Mas tem uma coisa, ainda continua afirmando, enquanto você ficar com o que a Bíblia diz, você vai acertar. Amém. Se simplesmente ficar com o que ela diz. Amém? Amém. Nós temos as mensagens do profeta William Branham, nós lemos ela. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, isso aqui, ó. Amém? Amém. E agora, ultimamente? Eu sempre combati crente que só lê a mensagem. Tem crente da mensagem que só lê a mensagem, não lê a Bíblia. Eu disse, vocês vão se esbandalhar com esse negócio. E agora, que tem gente da mensagem que não lê mais nem a mensagem nem a Bíblia. Agora escuta um tal de CD. CD. C significa coisa. D significa demônio. Coisa do demônio. Não, isso aqui não vale mais, nem isso aqui agora. O que vale é um CD. Uma invenção do homem. E nós precisamos largar isso de mão, porque se nós for atrás vamos ficar doidos. E voltar para a Bíblia e ficar aqui. Como eu disse na pregação uma vez, há pouco tempo, se o navio afunda, e aí uma porta dele flutua em cima do mar, você vai ficar para longe dessa porta? Deus livre. O navio afundou, você só está no meio do oceano, só tem céu e mar, mas você olha e tem uma porta flutuando. A melhor coisa que você faz é ficar perto dela, não abandone ela, porque qualquer coisa você tem aonde descansar. A Bíblia está flutuando no meio desse mar. Não fique longe dela, não. Não fique. Fique aqui, ó. Se eu fosse bem pequenininho assim, desse tamanho, eu ia ficar bem aqui, ó, deitado dentro de uma página e outra. Sai não, daqui não sai, nem para a direita nem para a esquerda. Que se sair um pouquinho, vem a mentira de Satanás e te arrasta para a heresia. E aí, ó, acabou. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vocês entenderam aí dois temas, né? Eu falei primeiro, o nome do irmão Branham não está na Bíblia, como do João Batista não estava, né? Uma rápida referência. Naquele tempo que João Batista veio, não estava mesmo, porque não tinha escrito Novo Testamento. Agora, se existisse um terceiro testamento, aí estaria o nome do irmão Branham, né? Nem o de Jesus não estava. Nem o de Jesus não estava. Se você for olhar as profecias que falam em Jesus, antes de Jesus vir, só estava dizendo assim, o seu nome será Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Nunca dizia o seu nome será Jesus. Verdade. Estava não. E quando ele manifestou na terra, botaram o nome de Jesus. Ele disse, eu sou aquele que Isaías falou. Ele, mas Isaías não falou em ti, ele falou em Emanuel. Ele falou na estrela resplandecente da manhã. Pois era eu. Verdade. Amém? Amém. Essas coisas você tem que entender, senão passa despercebido. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial,
Nós queremos te agradecer, meu Deus, por este culto esta noite. Creio que essa explicação vai ajudar muito os teus filhos, Pai, a compreender esta hora que vivemos. Pai Celestial, abençoe cada um deles. Enche-os da tua graça e da tua bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.